Década de 80. Como marca a irreverência. Como marco a redemocratização. Na ressaca da ditadura, o Brasil engatinha na reconquista da cidadania. O Pará elege o primeiro governador, o primeiro prefeito da capital, e a voz de Fafá de Belém embala o sonho das diretas já. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas. No campo, em vez de reforma agrária, conflitos. O Pará chora as mortes de Quintino, João Canuto, Paulo Fonteles, João Batista e outras lideranças. Os povos indígenas se organizam e o facão da Índia Tuíra enterra a hidrelétrica de Cararaú no primeiro encontro das nações indígenas do Xingu. Então, a sociedade paraense enfrentou, como do resto, todo o Brasil, todo um processo de luta para reconquistar a redemocratização. E esse processo envolveu organização, a conquista dos espaços públicos e políticos. E isso vai acabar influenciando, inclusive dentro da grande imprensa, que vai, aos poucos, noticiando esses conflitos entre poceiros, entre populações tradicionais e aqueles que estavam chegando na terra, incentivados pelo governo, e que vão provocar uma mudança dentro do campo na Amazônia, particularmente dentro do estado do Pará. Vai mexer com muitos interesses e a grande imprensa gradativamente vai começando a dar esse espaço. Claro, desde que isso não ferisse os interesses dos donos dos veículos de comunicação ou aos grupos e às oligarquias a quem eles estavam ligados. Então era uma liberdade consentida, mas que a sociedade, de certa forma, ia conquistando esses espaços. Uma década de polêmicas e histórias submersas com o início das operações da hidrelétrica de Tucuruí. Garantia de energia para grandes projetos como Albrás e Carajás. A febre do ouro toma conta de Serra Pelada. A década de 80 foi marcada desde o seu início pela implantação dos grandes projetos econômicos aqui no estado. E eu fui encarregado de fazer o início dos trabalhos de implantação da hidrelétrica de Tucuruí. Eu fui lá com o fotógrafo Ayrton Quaresma, que já faleceu, e estivemos em Tucuruí quando havia apenas algumas balsas no rio Tocantins fazendo as sondagens para dar início à construção da hidrelétrica. Mas nessa época já estava chegando muita gente em Tucuruí, uma cidade pequena, já começava a inchar, a ter esse reflexo típico de pequena cidade próximas a grandes empreendimentos. Foi o que me marcou. Nessa época, a imprensa ainda dava uma grande cobertura a esses empreendimentos. Nessa época, ainda se viajava bastante pelo interior. Hoje em dia, a imprensa praticamente não sai mais de Belém. O Pará festeja a visita do Papa João Paulo II, no início da década, marcada pelo fim da censura e o abre e fecha de TVs e jornais. Desliga-se a TV Marajoara e chega a paraensíssima TV Cultura. O jornal Estado do Pará sai de cena e o Diário do Pará entra em circulação. Entre os nanicos, o Resistência fecha as portas e Lúcio Flávio Pinto lança o Jornal Pessoal para denunciar os envolvidos no assassinato de Paulo Fonteles. É preciso revelar os nomes dos assassinos covardes e dos mandantes e dos organizadores daquele assassinato. E durante 3 meses eu me dediquei exclusivamente a isso. E ao final estava com uma matéria pronta e levei para a redação do Liberal, mostrei para a pessoa com quem eu tinha maior diálogo, que foi a minha futura algoz, a Rosângela Maiorana Kizan, mostrei o texto, ela ficou impressionada e disse: nós temos que publicar, mas não pode ser aqui, porque aqui essa matéria ataca os 2 principais anunciantes do jornal. Aí eu pensei um pouco e disse: e se eu fizer um jornal? Aí ela disse: eu publico integralmente desde que não saia o nome, nem cobro, vai ser de graça. E assim começou o Jornal Pessoal, impresso nas oficinas de um Liberal, sem poder dizer o local da impressão. Foi a única edição impressa no Liberal porque a edição seguinte denunciava
um desvio de 30 milhões de dólares, um rombo de 32 milhões de dólares no Banco da Amazônia, patrocinado pelo presidente interino do banco, que era também o diretor jurídico do Grupo Liberal. E por causa dessa circunstância, as portas do jornal se fecharam. Mas o Jornal Pessoal continua e hoje é o alternativo mais antigo em circulação no Brasil, que então se curva ao talento paraense. Em 10 anos, são 7 prêmios ESSO. ESSO Regional Norte para Rosali Brito, Porfírio da Rocha, Agenor Garcia, Lúcio Flávio Pinto, Ana Márcia e Otávio Cardoso e Manuel Dutra. E com esta foto, José Ribamar dos Prazeres ganha o prêmio ESSO Nacional de Fotografia. Bom, nesse período de transição de um regime ditatorial para a redemocratização, 3 fatos foram marcantes para todos nós, para a história de todos nós jornalistas e trabalhadores da mídia. O primeiro foi a greve que aconteceu no final da década e que mostrou que a união da categoria em torno de uma causa faz com que a gente alcance mais nossos objetivos, ou seja, que a gente chegue às nossas conquistas mais rapidamente e mais eficientemente. E o segundo foi a questão da eleição da FENAGE. A federação foi a primeira federação do Brasil a realizar eleições diretas junto à categoria. E isso mostra que realmente a representatividade deve passar pelo voto direto, deve passar pela participação das pessoas que fazem a categoria, que fazem o movimento. E o terceiro ponto foi a questão do reconhecimento do curso de comunicação, que sela a necessidade de formação, de qualificação profissional para o exercício da profissão e hoje e dá bases para uma luta que levamos até hoje, que é em defesa do diploma e da qualidade do jornalismo. Entre uma luta e outra, viva a cultura!